Olá! Conversa de Peso de hoje recupera uma figura querida desse programa que já esteve conosco algumas vezes, talvez o campeão de participações aqui no nosso Conversa de Peso. Se você quiser saber um pouco mais da história, da trajetória dele, é só recuperar essas últimas entrevistas que foram realizadas lá, desde o início dessas quase 1000 entrevistas do nosso Conversa de Peso. O vereador reeleito, com a maior votação dessa legislatura, Felipe Kuhn Braun. Felipe, bem-vindo para esse Conversa de Peso. Obrigado, Rodrigão. É um prazer estar aqui novamente, né, com você, com os telespectadores da Vale TV, né, poder dividir, poder compartilhar diversas histórias, né, diversas questões importantes aí que a gente, de fato, trabalha com muito entusiasmo. Acho que o Conversa de Peso te dá sorte, Felipe. Ajuda. Não, dá sorte também, assim, é algo que eu particularmente gosto bastante, assim, das várias áreas que a gente pode participar aqui na Vale TV, mas Conversa de Peso tem o seu valor. O nosso querido Valdir Eisman sempre chamava o Sport da TV apresentou por mais de 10 anos na emissora, né? Do santuário. Quem passava pelo santuário era eleito. Opa! Ganhava medalha, era campeão e assim foi. Mas é uma brincadeira, evidentemente, porque eu sei do tamanho do teu trabalho e do quanto tu és incansável, né? Na busca dessa cumplicidade com o teu eleitor. Tua campanha é completamente diferente de qualquer uma, né, Felipe? Sim. Nós, em primeiro lugar, né, reforçando isso também, a gente respeitou todas as regras do jogo eleitoral. E tem que ser dito, nem todos os que se elegeram respeitaram essas regras. Então, assim, desde o início, a gente fez um trabalho... Por exemplo, eu gostaria de ter placa. Gostaria, né? Eu tinha placa em outras campanhas. Placa não te dá voto, te dá visibilidade, né? As pessoas sabem na cidade, as pessoas discutem a tua campanha porque viram a placa. Mas, esta vez, não era permitido. Então, eu sempre digo assim, ó, por respeito ao eleitor, por respeito às pessoas, né? Então, a gente em tudo, assim como foi o nosso mandato, a gente fez a nossa campanha de forma muito ao ponto, Rodrigão, por mais que a gente tenha, de fato, divulgado, mas a cidade é grande, é difícil, às vezes, chegar a todos. Teve 2 pessoas que ligaram para mim, qual é o teu número? Porque eu pesquisei na internet aqui, né? E depois eu fiz lá uma pesquisa e aparecia Felipe Kuhn Braun candidato, né? Porque realmente outras pessoas pesquisaram e a gente tentou fazer para que chegasse realmente material a todos, né? Seja por carta, Face, Instagram, WhatsApp, né? Utilizando também bastante as mídias digitais. Ô Felipe, eu já te dei pessoalmente, já participou com a gente aqui do nosso Estação Hamburgo depois de eleito, mas quero te dar de público agora aqui no nosso Conversa de Peso. Parabéns por essa reeleição, mas sobretudo, Felipe, parabéns por essa campanha maiúscula, esse resultado maiúsculo que te levou a ser o mais votado dessa legislatura, com folga em relação ao segundo, e se aproximando muito dos campeões de votos da história de Novo Hamburgo também, né? O que também é um número gigante, né? Para uma segunda reeleição, para a primeira reeleição, na verdade, para o segundo mandato. É um número muito expressivo, muito qualitativo, num momento em que praticamente todas as candidaturas reconhecidas da cidade, de maneira geral, o número de votos foi muito baixo. Então, com certeza, esses 4.200... 4.041. 4.041 votos representam alguns 5.000, 5.500, 6.000 votos. O que representa para ti especialmente assim, essa satisfação de ser o primeiro? Olha, nos dias ali finais, né, da campanha do período eleitoral, então eu encontrei um colega, né, na rua e ele disse assim, Felipe, eu acho que tua campanha vai ter um grande êxito, eu acredito que tu vais estar entre os mais votados, mas sabe, né, Felipe, o poder econômico fala muito alto, né, tem campanhas aí que a gente não está vendo a tua campanha, né, ele disse, a gente não está vendo a tua campanha, então a gente provavelmente acredita que tu vai ficar lá em 4º, 5º lugar, né.
Eu agradeci, eu também vi que não era, ele não estava falando por maldade, né? Ele estava falando por uma análise do cenário, né? E assim, de repente, na apuração dos votos no início, nós já estávamos pontuando em primeiro lugar. E ficamos já arrancou com 1.000 votos, né? Sim, isso deve ter dado votos. Uma alegria para ti, né? Não, até uma certa tranquilidade, né? Porque em 2016, a gente mesmo fazendo uma votação muito bonita, na época já, 2.653 votos, a gente ganhou por 56 votos. Imagina. Quando estava 94% da apuração, nós estávamos perdendo por 4 votos, né? E eu pensei assim, não pode, porque quando você pensa assim, né? Ai, deixei de ir em tal janta, deixei de ir em tal almoço, e são esses votos que vão faltar, e eu ficava pensando, não, eu não deixei de ir na janta, eu não deixei de ir no almoço, eu fui até os 45 do segundo tempo, faltava 5 minutos para terminar a campanha em 2016, e eu estava pedindo voto para um segurança lá no bairro Primavera, né? Numa festa de casamento que eu tinha ido na véspera da eleição. E foi uma campanha muito bonita, de fato agora também, né, quando a gente pôde ver, me deu uma certa tranquilidade, claro, no início, né, só que aí nós víamos que nós estávamos em vantagem, só que teve determinado momento que eu não conseguia acompanhar mais pelo número de ligações e o WhatsApp que iam entrando. Né? E daqui a pouco, uma das meninas que trabalha conosco no nosso gabinete, diz assim, uhul, 4.041, né? Escreveu no grupo de WhatsApp que a gente tem, né? Do gabinete. Aí por ali eu fiquei sabendo, né, que de fato a gente tinha feito a maior votação realmente dessa legislatura, né, a 5ª maior na história de Novo Hamburgo. Imagina. Somos apenas 5 vereadores que passaram de 4.000 votos. Né? Numa eleição difícil, numa eleição atípica, eu realmente fiz 1/4, 1/5 do que poderia no sentido de visitas, no sentido de ir até as pessoas. Né? Eu acredito, Rodrigão, que as pessoas reconheceram muito isso também, do Felipe que queria estar, como foi ao longo de todo o nosso mandato, mas que respeitou muito as regras também desse período difícil, de pandemia, de dificuldades gerais, né? E assim, eu senti isso. Muitas pessoas, eu já trabalho há 10 anos na política, né? 6 anos de assessoria e esse 4º ano já do nosso primeiro mandato. E sabe, Rodrigo, que muitas vezes as pessoas diziam para mim, a reeleição é o mais difícil, né? Vai ser o mais complicado, a reeleição não vai ser fácil, né? Porque eu penso assim, a eleição você chega, a reeleição é um medidor de quanto o teu trabalho está sendo visto, está sendo reconhecido, né? Claro, também na minha visão do quanto um político trabalha pela sua comunidade, né? Do quanto um político, assim, luta pelas causas da cidade, pelas causas das pessoas. Então, assim, terminado, né, já naquele momento que eram 4.041, eu fiquei muito feliz, eu fiquei realizado, foram dias assim muito bons os dias seguintes, né, claro que os primeiros 4 dias, a esposa diz assim, mas esse telefone não para de tocar, né, era no almoço, janta, nós ficamos 3 dias que nós não conseguíamos almoçar ou jantar sem que o telefone tocasse. Mas assim, a Fernanda, quero mandar um abraço, um beijo para ela, porque a minha esposa é muito compreensiva, é uma pessoa que me acompanha. Eu sempre digo assim, ela muitas vezes não acompanha tanto na parte prática, porque ela não trabalha com política, né? Porque ela tem a profissão dela, ela tem a formação dela. Perfeito. Mas quando pode, ela acompanha e ela compreende, né, esse jovem dedicado aí que se dedica muito para as pessoas e por isso eu sempre digo, uma das coisas mais bonitas da política é a gente fazer parte da vida das pessoas, né? Cada um fica um pouquinho parte da nossa vida e a gente também a vida das pessoas, vivendo com as pessoas. E aí o resultado é óbvio, né? Foi, como eu disse, assim, foi gratificante. Isso me deu mais energia. Eu quero te dizer, realmente me deu mais energia. Porque a gente sempre fica assim, né? Como que vai ser, né? Quanto que vai ser e de poder ver esse reconhecimento nas pessoas. E foi um mandato de muitas dificuldades, né, Felipe? Porque foram dias difíceis para a cidade, de vários acontecimentos climáticos, uma pandemia, da tua questão de saúde, né? Da tua questão de saúde, não do acidente que te acometeu,
que foi um choque, né? A tua presidência na Câmara, né? Então, quer dizer, foi uma montanha-russa os últimos 4 anos. Foram fortes emoções, né? Por exemplo, a presidência da Câmara foi um momento ímpar. Eu fiquei muito feliz. Eu pude viver mais ainda a cidade. Como presidente da Câmara, eu visitei todas as entidades, eu visitei todas as instituições. Eu vivi intensamente 10, 12, 14 horas por dia em eventos, projetos, gabinete, preparar sessão. Foi muito bom. Mas foi, sim, um ano difícil. Eu sou o mais novo eleito dessa legislatura, né, desta primeira legislatura. Dessa atual, né? Exato, desta atual. Então, como você disse, teve a questão do acidente, né, que me impossibilitou por algumas semanas. A recuperação foi rápida, mas assim, houve todo um contexto, como você disse, pandemia. Esse ano foi um ano difícil, né? Porque assim, eu sempre digo, por que a pessoa muitas vezes procura o vereador? Porque a gente é o representante das pessoas, a gente é o ouvidor da comunidade. Uma das questões importantes da vereança é isso, ser o ouvidor. E o ouvidor, muitas vezes, ele só se torna ouvidor para as dificuldades das pessoas, né? Então, a gente passa o dia a dia, né, ouvindo situações difíceis. Então, a gente, digamos assim, vive um pouco junto com as pessoas, as suas dificuldades, né, da sua rua, do seu bairro, da sua família, da sua comunidade. E isso tudo houve, né, de forma muito latente. Mas eu sempre digo assim, sempre acredito que quando a gente pode dar retorno para as pessoas, quando a gente pode dar, às vezes, uma palavra amiga, quando a gente pode, às vezes, até ser um pouco psicólogo, né? Senta aqui do meu lado e vamos conversar, que é o que muitas vezes as pessoas querem. E até o problema, ele se torna bem menor, porque alguém as escutou, porque alguém deu atenção, deu carinho para elas. Felipe, em seu primeiro mandato e pós-acidente, foi muito... Acho que a palavra é forçado, né? Por muitas pessoas, ou incentivado por outras, a ser candidato a deputado estadual. O acidente foi um momento de comoção nacional. Muita gente fora daqui, né, que orou por ti, que te abraçou, que viu aquela cena do teu carro. Parecia tu uma sardinha enlatada ali, uma coisa horrível, que hoje, felizmente, tudo isso passado a gente pode olhar e olhar com clareza. Mas aquele momento foi um momento, primeiro, de um drama gigante, e tu saiu praticamente ileso, e depois de uma pressão muito forte para tu seres candidato à eleição a deputado estadual, uma campanha que estava teu nome muito forte. E aí tu dizia simplesmente, não devo, não é a hora, não posso. De alguma forma isso vem para ti coroado nesse momento com uma votação tão expressiva? Eu penso que sim. Que também ajudou. Ele podia ter sido um oportunista naquele momento. Exato. Poderia ter muitas pessoas que disseram, especialmente dentro do partido na época, né? Venha, concorra, olha só, a gente fez uma pesquisa, a gente fez outra pesquisa, tu desponta, tu tá em primeiro lugar. Eu tenho até hoje aqueles números, né, que foram me apresentados, por bairro, onde tinha sido realizada essa pesquisa, mas como você disse, eu não quis aproveitar, eu me sentiria mal em aproveitar uma questão como essa, né? Quando as pessoas dizem assim, e eu reconheço isso, de que aquele episódio do acidente fez com que mais pessoas acompanhassem o trabalho do Felipe e o que o Felipe faz. Agora, assim, foi nesses 2 anos, né, pós-acidente, as pessoas passaram a acompanhar, mas realmente votaram no trabalho do Felipe, né, no Felipe que realmente sempre está presente. Não numa comoção daquele momento. Exato, né? E naquele momento poderia ter tido alguma comoção, então, no sentido, né, para o voto. E era o nosso primeiro mandato, Então, assim, nós temos um problema, né, no Brasil, que as eleições elas não são todas unificadas, como é na Argentina, como é em outros países, né? Então, eventualmente, tu tens que, no meio de um mandato, se concorrer, né, a uma vaga no Estado,
concorrer no meio do mandato, né? Mas naquele momento não vi de uma forma assim de a gente poder chegar e concorrer, né? E era o nosso ano da presidência da Câmara, a gente poder ter concluído aquele ano com dever cumprido, assim, não só com a sensação de dever cumprido, mas assim de ter economizado bastante, ter devolvido esses recursos para o Poder Executivo, ter assim trabalhado a gestão, né? Eu sempre digo assim, a presidência da Câmara te deixa 30% do tempo dentro da Câmara, né? E isso eu sempre fiz com muito amor, com muito carinho. Eu sempre dizia assim, no momento que a gente está numa presidência da Câmara, tu não estás mais somente como vereador, né? Tu representa a instituição, o poder legislativo. Então, inclusive, quando tinha brigas entre os colegas, né? Brigas assim por pormenores, né? Ele falou 1 minuto a mais do que eu na tribuna. Era até difícil, tem que mediar brigas tão pequenas, né? Mas assim, eu sempre procurei, eu gosto de usar a palavra diplomacia, né? Com diplomacia tratar essas questões. Mas é ocupação de espaços comum na política, né? Sim. Eu quero aprofundar essa questão contigo. Porque foi um momento em que tu foste oposição, grande parte deste governo, vários momentos, mesmo sendo oposição, votando junto com o governo, evidentemente. E aí vem uma reeleição que, junto contigo, se elege muito poucos candidatos de oposição. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso, um vereador reeleito, mais votado dessa nova legislatura, que começa em 1º de janeiro aqui na cidade de Novo Hamburgo, Felipe Kuhn Braun. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Clássica, ousada, moderna, elegante? Que tal todas? Seja muitas! Feira da Loucura por Sapatos, de 3 a 13 de dezembro, das 9 às 20 horas, na FENAC em Novo Hamburgo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vereador reeleito, mas eleito mais votado nessa eleição dessa tumultuada, né? Dessa atípica, única eleição que foi a de 2020, o vereador Felipe Kuhn Braun. No oferecimento de Sicredi, junto construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Muito obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Vereador Felipe Kuhn Braun, te provocava antes de nós irmos para o intervalo sobre essa disputa de espaços, né, natural na política. É uma conquista de pequenos e amplos espaços. 4 anos intensos, falávamos sobre isso. Em vários momentos a tua votação junto ao governo pelas questões da cidade, em vários momentos a discussão de projetos que talvez não servissem tanto à cidade, ou que tu pôde emprestar a tua visão. Uma oposição pequena, que a prefeita Fátima teve, mas intensa, capitaneada sobretudo por ti, pela vereadora Patrícia, pelo vereador Brizola, né? E que promete não ser muito maior nesta legislação, nessa nova legislatura de 2021-2024. A gente viveu, no período anterior, votações recordes na história de Novo Hamburgo, por conta do vereador, então vereador Issurcor, da vereadora Patrícia, mas muito construídas em cima do embate com um governo reprovado nas urnas, que foi o governo Lauermann.
ficou em terceiro lugar naquela eleição, teria ficado em quarto se contassem os votos do ex-prefeito Ayrton. Tu não, tu foste oposição a uma prefeita que se reelegeu, com uma ampla maioria na Câmara e com uma votação muito expressiva, que saiu de 0 vereadores para 4 da sua base de governo, só do seu partido. Como é que vai ser essa legislatura para ti, Felipe? O que tu está enxergando? E a perda de uma parceira importante, que é a vereadora Patrícia, que já tive a oportunidade de falar publicamente também, fez uma campanha limpa, bonita, né, propositiva, surpreendentemente, porque pegava sobre ela a peixe da pessoa que discutia muito, brigava muito, fez uma campanha de um tom de voz construtivo, de ideias muito propositivas, mas agora é tu, vereador Brizola, a chegada do teu companheiro de partido aí, do Gustavo Fink. E provavelmente a pastora Lourdes, né? A vereadora Lourdes. Acho que são os 3 aí de oposição e sabe-se lá como vai comportar a pastora Lourdes, que veio de um partido da oposição, mas que não sabemos como vai ser efetivamente a sua atuação, né? Sabe-se ela tem um trabalho social muito grande e normalmente quem precisa desse trabalho acaba construindo ao longo do tempo com a administração municipal, porque é quem pode dar essas respostas realmente, né? O que tu está enxergando para esses próximos anos aí de trabalho, para essa disputa de espaços que promete ser ainda mais difícil para a oposição, né? Olha, você fez uma avaliação muito interessante na época, então, em que me elegi, em 2016, para esse mandato, havia um cenário totalmente diferente. A prefeita Fátima se elegeu, inclusive na época, por uma grande rejeição que havia, né, dos candidatos, né, não somente do prefeito Luiz Lauermann na época. Rejeições pelo partido, uma eleição atípica, né, no meio de um processo de impeachment. Né, nós tivemos um impeachment, se não me engano, em agosto, quer dizer, no meio do período eleitoral, né, o que para os deputados não faz diferença, mas assim, para os vereadores e prefeitos, né, a discussão, o foco da discussão era o impeachment, não era nem as coisas da cidade, a tal ponto que um dia eu cheguei para um cidadão e disse assim, olha, eu não sou parente do Lula, da Dilma, né, não sou filiado no partido deles, nunca conheci o Eduardo Cunha, né, no sentido assim de, não, vamos trazer para esse debate local. Né? A prefeita Fátima se elege apenas com uma vereadora da sua base, mas como bem você colocou, sem nenhum vereador do seu partido. Faz uma gestão, uma aproximação com o MDB, né, que proporcionou ao MDB o 3º e o 4º ano da mesa diretora, né, dessa legislatura, soube construir politicamente, fizeram, veja bem, né, de não ter vereadores para filiar dois ou 3, né? Se não me engano, o vereador Vlad, vereadora Tita e vereador Gabriel Chassot, e depois reelegendo 2 dos 3 e elegendo mais 2. Né? Isso realmente é uma conquista para o PSDB. Né? Agora, eu acredito assim muito no quanto a gente é eleito pelas pessoas para trabalhar para as pessoas. Eu até não diria, Rodrigo, que os colegas que são base, né, que uma parte deles não faça um trabalho para as pessoas. Fazem. Só que, bem como você falou, né, o trabalho, você sempre tem uma linha muito tênue no que é apresentar e trabalhar questões macro, com independência, né? Não se isentar, tomar posição, mas avaliar projeto a projeto, como nós fizemos, ou ter uma linha de, digamos assim, eu sou governista porque eu preciso estritamente de ações do governo para a minha região, para o meu eleitorado. Né? Então, assim, nós lidamos na Câmara, e até porque eu vou até as pessoas, desde o mais humilde até o que tem mais condições, e eu estou muito presente nas comunidades, então assim, eu sinto, eu percebo, eu vivo também as situações e as dificuldades das pessoas, né? E luto
para que a situação melhore. Agora, teve muitos projetos que eu pontuei, que eu votei contra, por não entender como projetos que beneficiaram ou beneficiarão a comunidade ou a curto ou a longo prazo, né? Por realmente fazer esta crítica, me posicionar e dizer, isto aqui eu não voto por isso, por isso, por isso. Então eu vejo assim que a comunidade também reconheceu, né, o Felipe, que respeita, mas não concorda com as ações de todos os seus colegas, né, que não concorda com todas as ações políticas realizadas na cidade de Novo Hamburgo. Eu sempre digo, o governo teve um ganho político enorme, mas eu, como cidadão e na condição de ter um representante na Câmara, né, de representante das pessoas, eu não quero política, eu quero administração. É difícil conseguir separar isto, mas é possível. E eu até diria que o meu colega, vereador Issur, hoje deputado, que é um deputado atuante, como era um vereador atuante, também teve uma linha muito nesse sentido, né? Então, assim, de independência, eu lembro uma vez até na tribuna, que ele disse assim, eu não sou oposição por oposição, né? Agora eu pego e eu chego e eu defendo, porque eu voto a favor e porque eu voto contra, né? E isso também, na pré-campanha, uma pessoa me disse assim, mas você é a favor ou contra a Fátima? Eu digo assim, meu amigo, eu não fui eleito para ser a favor ou contra a prefeita, né? Tanto que eu tenho uma boa relação com muitas pessoas dentro da gestão, né? Porque nós precisamos deles e eles precisam de nós também, né? No sentido assim de... Precisam trabalhar junto. Exato, trabalhar junto. E assim, Rodrigão, eu pretendo seguir, né, com o nosso trabalho, com a nossa caminhada, né? Claro que dá para melhorar muitas relações, né, muitas situações, mas assim, eu vou estar sempre pontuando, né, e me posicionando. Está aí no meio de tudo isso, de fazer tanta política, de defender tantas questões das comunidades que a gente está inserido, dá para escrever ainda. Dá para escrever, né? Esse ano, como foi ano de eleição e pandemia, ou pandemia e eleição, foi só uma obra. Só um. Só um livro, quer dizer, a maior parte das pessoas nunca vai escrever um livro sua vida inteira, daí foi só um. Mas Rodrigão, aos nossos telespectadores, ano passado foram 3, né? Então, de fato, eu continuo muito na parte da genealogia, das histórias das famílias. Tanto é, Rodrigão, que é um mega projeto, mas assim, esse livro mais recente que eu publiquei, Famílias Teuto-Brasileiras com a letra A. Imagina. Então vai vir o B, vai vir o C, vai vir o D, vai vir... Aí esses dias um no Face disse assim, tô perdido, meu sobrenome é Zorn, Z-O-R-N, né? Vai sair o livro daqui a 15 anos, né? Eu disse, não, talvez não vai ser daqui a 15 anos, mas talvez daqui a uns 8, né? Porque até publicar toda essa genealogia. E por que isto, Rodrigão? Eu sempre digo preservar e compartilhar essas histórias, né? No sentido que eu, em 19 anos como pesquisador, juntei 400 mil nomes de imigrantes alemães e descendentes. Então, Famílias Teuto-Brasileiras, História e Genealogia, volume 1, traz a história de 22 famílias com a letra A e 4 mil nomes de descendentes. Mas está toda a letra A aí, Felipe. Não está toda. Então Zorn, como é que é o sobrenome dele? Zorn. Mais uns 40 anos pela frente, assim, mais ou menos. Só a letra A vai longe ainda. Ô, Felipe, a gente, brincadeiras à parte, evidentemente, mas é um trabalho de muito fôlego, né, de muita pesquisa. Agora, o meu ressentimento, já te falei isso várias vezes, eu quero ver essas fotos. Tu tem hoje o maior acervo da imigração alemã em fotos. Mais do que, sei lá, a Fundação Sheffield, mais do que qualquer museu do Rio Grande do Sul ou do Brasil possa ter. 40 mil fotografias antigas. E tu publicou, tu é muito generoso nas publicações, mas é um pedacinho de tudo que tem guardado. Sim, aí. Publiquei em torno de 3 mil fotografias. Menos de 10%. Quer dizer, olha a preciosidade desse acervo. Eu até tenho, assim, dividido com as pessoas... E 2024 está aí.
É verdade, verdade. Os 200 anos da imigração, um momento muito importante e ímpar que nós precisamos aproveitar, né? Esse ano, por exemplo, foi muito produtivo, porque no início do ano eu realizei 2 viagens para a Alemanha, né? Em março com um grupo, num período complicado, né? Muito próximo da pandemia, mas onde tudo deu certo, fluiu. Como guia de um grupo, e em janeiro para realizar 3 palestras lá, em St. Wendel, Hasborn, Dautweiler e Nofelden. E nessas 3 comunidades abriu assim um leque, né, com genealogistas, com pesquisadores, com pessoas interessadas, né, em fazer essa conexão. E eu tive também contato com um deputado distrital, né, porque lá na Alemanha tu tens o distrital, o estadual e o federal, né, tu tens uma categoria a mais de deputados, e ele abriu frente a uma parceria que nós estamos fazendo aqui em Novo Hamburgo para que estudantes de enfermagem possam ir trabalhar na Alemanha, né? Então, se nós conseguirmos concretizar isso, aí veio a pandemia, né, e ficou tudo em banho-maria, mas a gente quer retomar, porque eu vejo assim, o passado é importante, ele deve ser registrado, mas quais as relações que nós podemos ter no presente, né, quando a gente fala em emprego, conhecimento, oportunidades. Esse que é o país da inovação, que precisa de mão de obra qualificada, gente jovem, né? Foi impressionante, Rodrigo, porque eles me disseram assim, eu visitei o deputado, ele participou de uma das atividades lá depois, né, que eu participei, e ele disse assim, Felipe, falta profissional nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Eu digo assim, mas o que vocês precisam de mim, né? Precisamos na área de enfermagem, né? E aí eu vim aqui, falei com o Colégio das Irmãs de Santa Catarina, liguei empolgado por WhatsApp lá da Alemanha para elas, né? Com o fuso horário, quase acordei a irmã, né? Sorte que a irmã acorda cedo, né? Era 7 horas do horário daqui, né? E quase meio-dia no horário de lá, né? Mas é muito bacana a gente poder fazer assim esse elo, né? Poder assim ir das fotografias compartilhar, né? No Instagram, eu até faço o convite, tenho compartilhado agora algumas fotos atuais da Alemanha, sempre contando uma breve ou até extensa história daquele lugar, né? Para chamar a atenção das pessoas a esse conteúdo, né? E também vou publicar mais uma leva de fotos antigas também no Instagram nos próximos dias. Muito bem, vereador reeleito, mais votado dessa nova legislatura de 1º de janeiro de 2021, Felipe Kuhn-Braun, adorei conversar contigo, poder novamente conversar nesse espaço e poder te saudar com esse sucesso que tu atinges nesse teu 2º mandato. Parabéns. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, Rodrigo, né? Cumprimentar você, a todos os nossos telespectadores novamente, dizer da alegria que é sempre estar aqui, sempre poder dividir, né? Aprender e dividir também, né? O conhecimento. Então, muito obrigado, até uma próxima. Muito bem, hoje uma conversa de peso com o vereador Felipe Kuhn-Braun. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.